Amados irmãos, aproveitar que estamos assim em pé, quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias. No livro de Atos dos Apóstolos, estaremos lendo o capítulo de número 8. E versículos 26 a seguir. Vamos ler então. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que o homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar o assento. Muito obrigado, pastor Paulo. Meus irmãos, eu quero, naturalmente, iniciando esta palavra, saudação, parabenizar a nossa igreja de Campinas, através do pastor Paulo, e de toda a equipe da área de missão, o Márcio, por esta, eu diria, celebração, nessa conferência missionária, que é, na verdade, uma celebração, quando o pastor Paulo teve a sensibilidade de convidar, trazer os nossos missionários que são enviados pela Igreja de Campinas, que já há alguns anos foram enviados, outros mais não tanto tempo atrás, juntamente com os seus familiares, para que pudessem participar desta conferência missionária. Naturalmente que esses missionários que se sentem nesta noite valorizados, sabendo que o trabalho que estão realizando não somente está sendo acompanhado pelo Senhor Jesus, mas que também está sendo visto e valorizado pela igreja que os enviou. Então, fica aqui os parabéns ao pastor Paulo e também o nosso respeito aos nossos missionários, que eu estava pensando aqui, enquanto o pastor Eduardo estava falando a respeito do nosso missionário Ismael, não é isso? Está pensando, meus amados, o que se passa no coração ou na mente de um missionário? Eu voltei alguns anos atrás, e naturalmente eu falo também com o sentimento de laços de sangue, quando o pastor Paulo foi enviado à missão ali nos Estados Unidos. Para nós, não dava, para mim, como seu irmão, e agora eu digo a verdade, que ele é irmão, eu sou o irmão mais velho dele, embora ele pareça mais velho, mas pastor Paulo dirigia um setor, um dos setores
maiores ali de nosso ministério, em São Paulo. Pastor Paulo estava tendo a sua vida, talvez aqui bem, vou dizer, estável. Dirigiu o setor, 2 filhas bonitas, que continuam bonitas. E pastor Paulo, então, sente o desejo do seu coração de ir para a missão. E eu já dirigia também um setor e ficava pensando o que se passa na cabeça do Paulo em deixar a família, deixar todos aqui, ir com as suas filhas e sua esposa, e é claro, não podia deixar de levar a sogra, para o trabalho de missões. Um lugar desconhecido por ele, mas ao longo das preparações, ou da preparação do pastor Paulo e família para ir à missão, nós fomos entendendo que Deus estava na direção de todo esse trabalho. Porque não é muito fácil conseguir um visto para os Estados Unidos, principalmente um visto religioso. E o pastor Paulo não ficou, e ele e a família não ficaram um dia ilegal no país. Já chegaram com o visto dado pelo governo para viver e pregar o evangelho ali nos Estados Unidos. Então nós fomos percebendo que Deus estava naquele negócio. Mas ainda não entendíamos por que o Paulo deixava aqui um setor, deixava, meus amados, aqui, naturalmente, a proteção de seu pai, que era o seu pastor, que é o nosso pastor, deixava o aconchego de toda a família. Nossa família é um tanto grande, né? Sempre estávamos nos reunindo, quase todo final de semana estávamos juntos na casa do nosso pai, e Paulo deixou tudo isso aqui para ir fazer o trabalho do Senhor ali nos Estados Unidos. E quando fizemos a surpresa a eles, no dia 28, se não me engano, 28 de dezembro, depois que eles estavam lá já há alguns anos, nós não havíamos mais visto, principalmente a Leia e as crianças, e quando chegamos ali e vimos que, na verdade, o Senhor Deus estava aprovando o trabalho de missões que o pastor Paulo se propôs a fazer. Então eu olho para esses missionários que vem essa mesma interrogação, o que se passa no coração e na mente, para que deixem a sua terra, deixem a sua pátria, deixem os seus familiares, deixam, às vezes, alguns até os seus negócios, para irem à missão. Mas só os céus podem responder. Aleluia! E o resultado do trabalho de cada um deles é a resposta de Deus para a chamada da obra missionária. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E me permitam, meus amados, se tem alguém que pode fazer conferência, organizar conferência missionária, o pastor Paulo, porque esse viveu missão. Nós temos ouvido sempre os testemunhos dele, que começou do zero, começou do nada, chegou ali realmente pregando o evangelho para uma e outra pessoa, e a igreja foi crescendo, e Jesus foi salvando, levantando obreiros, como o pastor Armando Raigosa, um dos primeiros obreiros ali, que esteve sempre ao lado do pastor do Paulo, juntamente com a ssua família. E ali, meus amados, começou do nada. E o Senhor Jesus levantou uma igreja, e o pastor Paulo voltou para a sua terra, para a sua família, não é? E deixou ali uma igreja estabelecida. E Deus tem abençoado o pastor Armando à frente daquela igreja, e Deus tem levantado missionários ali também naquela igreja, para servir aquela igreja. Então, nós queremos dizer, pastor Paulo, está de parabéns, e na verdade, Deus te levou por um período ali para realizar uma obra, e te trouxe para dar continuidade a algum trabalho que o Senhor Deus tem confiado às suas mãos aqui. Então, pastor Paulo, realmente ele pode fazer missão, ele pode realizar a celebração de missão, porque ele é missionário e investe na missão, investe na obra missionária, e a igreja de Campinas é uma referência para a obra missionária. Os irmãos aqui de Campinas são referência para o Brasil no investimento na obra missionária, e o resultado é esse, que nós temos aqui quantas igrejas levantadas por esses missionários que estão ali fazendo a obra do Senhor. Enquanto o pastor Eduardo falava da experiência, o pastor Ismael me veio à mente, meus amados, que essa passagem bíblica a respeito deste, podemos dizer, missionário Filipe. Se perguntássemos para Filipe qual é a sua experiência no envio, ou na missão, ou no trabalho do Senhor, certamente ele contaria para nós: olha, um anjo se apresentou para mim e mandou que eu fosse para um deserto. Mandou que eu fosse para um deserto.
E ali, como um verdadeiro missionário, com a chama do Espírito Santo ardendo em seu coração, ele não perguntou o que ele ia encontrar naquele deserto, não perguntou o que aconteceria com ele naquele deserto, não ficou preocupado se haveria sustento para ele naquele deserto, não, ele apenas obedeceu. E isso é o que eu entendo que está no coração de cada missionário, quando o Senhor fala, quando o Espírito Santo acende essa chama missionária em seu coração. Ele não quer saber o que vai encontrar pela frente, ele não quer saber de onde vem o sustento, ele não está preocupado com o que vai encontrar pela frente, não, ele está apenas preocupado em obedecer a voz do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Filipe foi para o deserto e encontrou ali, que nós já dissemos aqui, um homem com um currículo vasto, era um ministro, era uma autoridade da rainha de Etíope, e aquele homem estava lendo o profeta Isaías, lendo e não entendendo, mas precisava de um missionário para fazer ele entender a palavra de Deus. Ele estava lendo e não entendendo, e o Senhor Jesus enviou então aquele missionário Filipe para correr ao lado daquele carro, ouvir aquele homem estava lendo, e em poucas palavras, eu acredito que em poucas palavras, ele pregou a respeito do Senhor Jesus, tomando como base a referência do profeta Isaías, e aquele homem ficou tão empolgado, convencido de que na verdade Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o que salva, que Jesus Cristo é o que liberta. Ele ficou tão empolgado que viu água e disse: olha, eu quero ser membro desta igreja, o que me pede eu ser batizado, nada te impede. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, então você será batizado. Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e foi batizado. Aí vem mais um milagre, aleluia. Quando Filipe saiu das águas, depois de ter batizado aquele homem, diz a Bíblia que ele foi arrebatado, saiu daquele lugar e se viu já em outro lugar. Eu fico pensando, meus amados, qual foi a perplexidade do etíope, quando olhou para um lado e para o outro, molhado, pois havia acabado de ser batizado. Ali era a prova de que ele foi batizado por alguém, e alguém que o batizou já não estava mais lá. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele voltou jubiloso. Voltou jubiloso. Esse é o resultado da obra missionária. O resultado de deixar pessoas jubilosas ao crerem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus amados, nós louvamos a Deus porque a igreja de Campinas está seguindo aquilo que eu acredito que é uma das essências da nossa igreja, a Assembleia de Deus do Brasil. Porque a Assembleia de Deus é fruto de obra missionária. Nós somos frutos da obra missionária. Nós conhecemos bem a história da nossa igreja, quando aqueles missionários trouxeram o evangelho pentecostal. A igreja evangélica já existia antes de Dedelberg e o Darwingren chegarem aqui. Já existia igreja, mas não era pentecostal. Eu acredito até que a mensagem não era completa. A mensagem daquelas igrejas, daqueles dias, era: Jesus Cristo salva, cura e em breve voltará. Faltava alguma coisinha ainda para completar a mensagem, e Jesus trouxe Daniel Berg e Gunnar Wingren para que viesse aqui ao nosso Brasil, para trazer uma mensagem completa para o brasileiro. E a mensagem deles era, com poucas palavras: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e breve voltará. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles missionários trouxeram a essência da Assembleia de Deus. A essência da Assembleia de Deus é a manifestação do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. A igreja Assembleia de Deus crê no batismo com o Espírito Santo. Os crentes da Assembleia de Deus são batizados com o Espírito Santo, e o sinal de que somos batizados com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, e nós ainda falamos em línguas estranhas. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. E o que os nossos missionários têm feito é isso, pregando a mensagem completa, a mensagem que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico fascinado, meus amados, quando eu gosto de ouvir muito o testemunho da obra missionária, milagres que acontecem com o esforço de cada missionário. E me veio também um pensamento. A Bíblia nos fala que um certo dia Jesus Cristo estava em Cafarnaum, em casa, e ele estava pregando a sua palavra, e 4 homens resolveram ir onde Jesus estava.
mas eles passaram pela casa de um paralítico. Eu fico pensando o que levou aqueles homens a passar na casa daquele paralítico e terem a feliz ideia de levarem o paralítico até a presença do Senhor Jesus. Eles sabiam que aquele paralítico precisava de um milagre. Eles sabiam que aquele paralítico precisava de Jesus. Mas eles sabiam também que alguém precisava levar o paralítico até a presença de Jesus. E aqueles 4 homens se propuseram a, quem sabe, improvisar uma maca, colocar aquele paralítico e levá-lo até para que aquele paralítico conhecesse ao Senhor Jesus. Eles deixaram a sua casa, deixaram os seus afazeres e se propuseram a fazer o bem a alguém. Nós vamos levar este homem até a presença de Jesus. E é Jesus quem vai resolver o que vai fazer com ele. A nossa missão é levá-lo à presença de Jesus. O nosso dever é levá-lo até a presença de Jesus. E eles encontraram dificuldade, nós conhecemos bem esse relato bíblico, pois a casa estava lotada, não podiam entrar na casa porque estava lotada, mas eles disseram, não voltaremos com este homem sem que ele esteja perto de Jesus, nós não voltaremos com este homem sem que ele conheça a Jesus. Mas eles abriram o teto da casa, tiraram o telhado e desceram aquela maca amarrada em cordas até a presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, daqueles 4 homens, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia! Eu olho para esses homens, meus amados, posso dizer, Jesus, olhando a fé de vocês, salvou vidas. Olhando a fé de vocês, perdoou pecados. Quantas vidas foram salvas, quantos pecados foram perdoados, quantos milagres aconteceram por causa da fé de cada um dos missionários que levaram pessoas necessitadas até a presença do Senhor Jesus. Ninguém levava o paralítico, mas aqueles 4 homens levaram o paralítico. E a obra de Jesus é sempre uma obra completa. Arrazoavam os fariseus, escribas em seus corações a respeito de que Jesus havia perdoado os pecados daquele paralítico. E Jesus, conhecendo, disse: olha, é como se dissesse, eu vou fazer obra completa. Porque vocês estão aí arrazoando em seus corações? Vocês estão duvidando que eu posso perdoar pecados? Aleluia, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder. Jesus olha para o paralítico e diz: levanta-te, toma tua cama e vai embora. O homem se levantou curado imediatamente. Este é o resultado da obra missionária. Aqueles 4 homens fizeram, na verdade, uma obra missionária. Uma atribuição. Missão é a atribuição que é dada, a tarefa que é dada. Aqueles homens sentiram como uma atribuição levar aquele paralítico até a presença do Senhor Jesus. Qual não foi a alegria daqueles 4 homens? Quando aquele paralítico saiu salvo, pulando e glorificando ao nome do Senhor, e saiu curado. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mais uma reunião como esta, uma conferência como esta, certamente pastor Paulo, pastor Márcio, queridos missionários, estão despertando aqueles que têm uma chamada missionária. Ou quem sabe, não somente despertando, mas levantando missionários. Aleluia, levantando missionários para a obra do Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Olhe para essa irmã que há 50 anos atrás ela foi enviada para o trabalho de missões. Naturalmente alguém precisa dar sequência ao trabalho que ela iniciou. Esses irmãos que iniciaram o trabalho em missões, naturalmente alguém precisa dar continuidade ao trabalho que vocês iniciaram. Então o Senhor Deus continuará levantando missionários, e numa igreja como essa, daqui sairão outros missionários para dar sequência, aleluia, à obra do Senhor. E talvez alguém possa perguntar: o que eu preciso para ser missionário? Qual deve ser o meu currículo para ser missionário? O que eu devo apresentar para que eu possa ser um missionário? Aí me veio a lembrança, meus amados, daquele conto que Jesus teve com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, ali em Sicar. Jesus passou por aquele poço, esteve ali aguardando, até que chega uma mulher samaritana, com o cântaro sobre os seus ombros, para buscar água daquele poço. E quando ela se aproxima, Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Ela disse: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou samaritana. Havia uma dificuldade lá entre os judeus e samaritanos. Mas Jesus disse: se você conhecer o dom de Deus e soubesse que é que te pede de beber,
tu me pedirias, eu te daria água viva. Aleluia. A mulher olha para Jesus e o vê como um judeu. E então, quando Jesus disse essas palavras para ela, disse para o Senhor: tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Aí Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água, a água de Jacó, ou do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E esta água se fará uma fonte que o faz saltar para a vida eterna. Jesus começou trabalhando na vida daquela mulher. Então ela diz: Senhor, dá-me de beber desta água para que eu não venha mais ter de pegar aqui. Aí Jesus então diz: chama o teu marido e venha cá. Não teu marido, dissestes bem, não teu marido, porque você já teve 5 maridos e o que tens também não é teu marido. Aí a mulher já muda a visão em relação a Jesus. Senhor, vejo que tu és um profeta. Não é mais só um judeu, tu és um profeta. Enfim, meus amados, ali se desenvolve o diálogo com aquela mulher. E a mulher sente o desejo, demonstra ao Senhor Jesus o desejo de adorar. E o Senhor Deus, então, Jesus então fala a respeito da adoração para aquela mulher. Aquela mulher é convencida de que Jesus realmente é o Messias. Ela olha para Jesus e se convence que não é somente um judeu, que não é somente um profeta, mas ele é o Messias vindo de Deus, é o Filho do Senhor, é o Filho de Deus, que aleluia. E o que foi que aconteceu, meus amados? Vocês se lembram? Aquela mulher volta para Samaria, não deixou o seu canto ali, não pegou água, coisa nenhuma. Samaria, que era uma cidade fechada para Jesus, não receberam Jesus, não receberam os discípulos. Jesus não teve a oportunidade de pregar naquela cidade, mas aquela mulher volta para Samaria e entra gritando: vinde e vede, o homem que me disse tudo quanto tenho feito porventura, não é este o Cristo? Aleluia, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles homens daquela cidade ouviram o testemunho daquela mulher, acreditaram no testemunho dela e foram ter com Jesus. E ali eles receberam cura, receberam milagre, receberam palavra, receberam salvação e voltaram alegres, jubilosos para Samaria. E ao encontrar a mulher, eles disseram: mulher, já não é pelo teu testemunho que nós cremos nele, mas nós mesmos temos visto que verdadeiramente ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O que você precisa para ser missionária, essa mulher, Jesus fez dela uma pregadora, uma missionária. Já que Jesus não podia entrar em Samaria, ele salvou uma samaritana e ela levou o evangelho para os samaritanos. Bendito é o nome do Senhor. Bastou que ela cresce que Jesus era na verdade o Filho de Deus, e Jesus fez dela uma missionária. Aleluia. Eu estou encerrando essas palavras esta noite. Aleluia. E quando nós olhamos para a conversão de Saulo, e muitas vezes alguém pode ficar até meio confuso. Jesus, que já tinha formado o seu ministério, mas ainda precisava de mais um. Qual daqueles apóstolos teria coragem de pregar para Saulo? Qual daqueles apóstolos teria coragem de chegar para Saulo, abrir a Bíblia, vamos dizer, nos dias de hoje, e pregar Jesus para aquele homem tão agressivo? Ninguém tinha coragem, mas Jesus precisava dele. E Jesus salvou a caminho de Damasco. Quando Jesus manda que Ananias vá orar por Saulo, e Ananias, que então questiona a respeito de que era Saulo, de que perseguia os cristãos, de que era agressivo, Jesus olha para Ananias e diz: olha, Ananias, pode ir, porque ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Oh, aleluia, ele tem autorização para levar a minha palavra. Eu escolhi para levar a minha palavra para os reis, aleluia, para os gentios e também para os filhos de Israel. Eu tenho uma missão para ele, eu tenho uma tarefa para ele. Então ele agora não é mais perseguidor, ele agora é vaso escolhido para levar a minha palavra. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. E o que nós podemos, meus amados, muitas vezes, às vezes não entendendo os critérios de uma chamada, e nós não temos, para Jesus, tanto importa nós entendermos ou não, o critério é dele, é estabelecido por ele. Não é? Quando Jesus iniciou o seu ministério, já pregando e a multidão já seguindo a Jesus e cada vez aumentando mais,
Aí Jesus, olha, eu preciso de missionário, eu preciso de cooperador, eu preciso de homens para me ajudarem. Onde Jesus foi escolher esses homens? Jesus não foi no sinédrio, Jesus não foi no palácio, Jesus não foi na sinagoga, Jesus não foi lá na casa dos fariseus ou nas faculdades dos fariseus, Jesus foi no mar da Galileia. Quem Jesus encontraria no mar da Galileia? Doutor? Não. PhD? Não. Diplomados, graduados? Não. Jesus apenas encontrou homens que eram pescadores, homens que não tinham conhecimento profundo sobre as leis de Moisés, homens que não tinham palavra, não tinham vernáculo, não tinham vocabulários, homens muito simples, muito rudes. Mas Jesus olha para eles e diz: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Oh, aleluia! O critério do Senhor Jesus é fazer pescadores de homens, ou enviando para fora, ou enviando para Campinas, ou enviando para as cidades, para os bairros, não importa. Ele precisa de pescadores de homens, e ele usa qualquer um para ser pescador de homem. Não precisa ter diploma, não precisa ser PhD em coisa nenhuma, nem doutor, nem conferencista, e nem tem cartãozinho para fazer sua propaganda, nem rede social para dizer o que faz e o que deixa de fazer, não. Ele precisa de homens que sintam o desejo de fazer a sua vontade, pregar a sua palavra. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus escolheu homens simples. Não eram doutores, mas eram homens que se deixariam ser moldados pelo Senhor. E aí está o segredo. Aí está o segredo. Os fariseus já tinham suas convicções e dificilmente aceitariam os ensinos do Senhor Jesus. Mas aqueles homens aceitariam como aceitaram. E quando Jesus entrega para Pedro as chaves do reino dos céus, Pedro ainda não estava lá convertido. Quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus para Pedro, depois daquilo ainda fez muita bobagem. Mas quando o Senhor Jesus diz a ele: eu te darei as chaves do reino dos céus, com o que ligares na terra será ligado dos céus, o que desligares na terra será desligado dos céus. Jesus estava olhando não para o Pedro atual, não para daquele Pedro da maneira que ele era, mas Jesus estava olhando para o Pedro que viria a ser. Eu vou enchê-lo do Espírito Santo, eu vou batizá-lo com o Espírito Santo. Aleluia, e quero ver quem é que vai proibi-lo de pregar a minha palavra. Oh, aleluia. Pedro, depois de Jesus ressurreto, Pedro com os outros discípulos estavam trancados com medo dos judeus, fechados a quatro paredes. Mas Jesus se manifesta no meio deles e disse: Pai, seja convosco, receba o meu Espírito. Aleluia. Quando Jesus voltou para os céus, eles permaneceram fechados em quatro paredes, mas permaneceram orando, esperando o Consolador, lembrando-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, antes de ser até entregue à morte, quando Jesus disse para eles: olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bendito é o nome do Senhor, não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber porque não conhece. Vocês receberão porque vocês conhecem. Aleluia. E Pedro foi batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E na sua primeira mensagem, quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Depois Pedro, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, cura aquele coxo. E na sua segunda mensagem, quase 5.000 pessoas ainda receberam a Jesus como Salvador. Enfim, para encerrar mesmo agora, na Bíblia não relata nada de que alguém que Pedro excluiu, só relata de pessoas que se salvaram como resultado da pregação de Pedro. Oh, aleluia. Que o Senhor Jesus continue abençoando a nossa igreja de Campinas, que o Senhor Jesus continue abençoando o departamento de missões e esses missionários que aqui estão e seus familiares. Deus os abençoe em nome de Jesus.